bem, pessoal? Estamos aqui hoje com mais um Wisecast. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson. Hoje sou atual presidente da Associação Wise Madness, né? E cofundador também desse projeto que começou lá há muito tempo atrás, em 2006. Um projeto que atua hoje em várias áreas aqui na cidade de Bauru, mas esse canal aqui é um canal que a gente criou. Hoje a gente já está em mais de 20 edições, né? Mas ele tem a finalidade de contar boas histórias. Então a gente está aqui hoje, né, com mais dois convidados aqui muito especial. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Mas ele tem a finalidade, esse canal, de comunicar as boas histórias e boas histórias da vida. Então aqui dentro da associação a gente tem muitas histórias de transformação. O projeto ele nasce, né, com essa vertente, né, de cultura, de esporte. A gente está agora trazendo a ideia de empreendedorismo e para a gente aqui o empreendedorismo nada mais é do que resolver soluções, trazer soluções, né, para dores e para problemas que a gente tem aí no dia a dia. Então empreender para a gente aqui é isso. Então a Wise Madness empreende muito em muitas áreas, né? E hoje a gente está aqui para contar duas histórias super legais de jovens empreendedores aí, que junto com a Wise criou um projeto muito legal aí. E eu vou trazer essa história aqui para vocês, então eles vão poder falar um pouquinho da história deles, né, da trajetória deles, mas também compartilhar um pouco, né, do projeto em si. Então a gente está aqui hoje com a Giovana, Oi. presente, né, e com o Gabriel. Gabriel. Então, e representando, fala um pouquinho de. Vou começar com a Giovana aqui, né, Giovana? Fala um pouquinho da sua história, desse projeto, né? Que eu sei que tem um Sim, time, tem mais um grupo por trás que sim. fez esse projeto junto com a gente. Então, fala um pouquinho aí de você e do grupo, né? Então, a gente está representando o time Synergy de uma competição chamada STEM Racing. Então, eu sou a líder de equipe e gerente de projetos, e ele é o gerente financeiro. E a gente participa dessa competição dentro de escolas. Então, a gente é tudo alunos da Forci trabalhando e a gente está competindo faz uns 4 anos nessa competição e a gente vai agora para Singapura competir na final mundial. Essa é uma competição de STEM, então envolve ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A nível escolar, é a maior competição de STEM do mundo. E essa edição agora em Singapura vai ser a maior edição de todas, com mais de 90 equipes de 30 países diferentes. E essa competição, além dessa parte de ciência e tecnologia, né, que muitas vezes remete a essa parte de exatas, também exige que os alunos desenvolvam, igual você falou, empreendedorismo. Então você tem que desenvolver tanto um plano de negócios quanto um plano de gerenciamento financeiro, porque a ideia é realmente tratar essa equipe como se fosse uma empresa. Então você tem diversas áreas, você se divide em funções. Então, por exemplo, a Giovana é gerente financeiro, gerente de projetos, eu sou gerente financeiro, a gente tem uma gerente de marketing, a gente tem a parte de engenharia. Então, realmente você trabalha como se fosse uma empresa e para entregar os projetos no final da competição, né? São carrinhos, então esses portfólios que eu falei, que seriam tipo os relatórios onde você documenta tudo que você fez durante o projeto. Aí você Legal. tem também o stand, divulgação da marca, enfim, é mais ou menos isso. E esse time, então, você falou que nasceu há 4 anos atrás. É isso? Vocês estão disputando o campeonato ou o campeonato começou lá e o time veio depois? Como que Então, foi? a maioria dos membros já participaram antes em outras E equipes. outras equipes. Essa equipe nasceu ano passado, mas todos os membros já conheciam a competição e já tinham essa experiência. Já tinha experiência. E Já. hoje o time completo é quem? São vocês dois, mais. Nós dois, mais 4 membros oficiais e um membro suporte. E o nome deles são? Tem a Manuela Rorato, que é a nossa gerente de marketing, o Diego Brustella, que é o nosso engenheiro-chefe, o João Vitor, que é o nosso engenheiro de pesquisa e desenvolvimento, tem o Lucas, que é o nosso suporte de gerenciamento de projetos, e tem o Theo, que ele é o nosso gerente de administração. Legal. E esse projeto ele nasce dentro da. Então você começou ano passado, vocês estavam no segundo ano Sim, da Sim. escola Forci aqui. sim. A Legal. Forci participa desde, se eu não me engano, 2014 dessa competição, já levou vários times de alunos para a final mundial, tanto que a competição, a fase nacional desse ano foi aqui na Forci, então vieram gente do país todo para competir.
E a gente sempre faz um ano sim, um ano não essa competição. Então, é uma oportunidade muito legal para os alunos. A gente sempre incentiva, ajuda a aprender empreendedorismo na prática, começar a entender um pouco sobre o mercado de trabalho, conversar com potenciais patrocinadores, tipo, pessoas que conseguem te ajudar e começar já esse sistema de networking, de conhecimento. E um adendo importante também para o funcionamento da competição é que é dividido em 2 fases no Brasil, só que teoricamente teria que ser dividido em 3. Só que por conta desse falta de incentivo dessa cultura STEM, principalmente desses projetos extracurriculares que abordam essas áreas, a fase regional no Brasil não existe, porque não tem equipes o suficiente. Tanto que, por exemplo, na fase nacional, tinham mais ou menos 9, 12, 11 equipes, 4 equipes eram equipes da Forci, mais ou menos. Então, por conta desse falta de incentivo, infelizmente tem uma ausência dessa cultura no Brasil, que faz com que não tenha, por exemplo, a fase regional, a fase nacional seja pequena. Por exemplo, em outros países como a Austrália, a Alemanha, você tem tipo uma fase regional muito grande, que é tão competitiva quanto, depois uma fase nacional, e aqui no Brasil a gente não tem. Então é dividido nessas 2 fases. A fase nacional foi agora em maio, se não me engano, abril desse ano. Maio. Em maio Não, março. março desse ano. E a fase regional, todo ano, assim, tipo, eles planejam como se fosse a fase regional, mas no fim nunca tem, assim, porque não tem equipes o suficiente. Então a fase regional era para ter acontecido no final do ano passado. Só que não deu certo, e aí a gente se organizou e foi só a fase nacional direto. Mas isso acontece em todas as edições e mostra que o Brasil ainda é meio carente nessa questão. Tanto que um dos nossos objetivos como time é incentivar as próximas gerações, na Forci, em outros lugares, a ter esse envolvimento STEM, ter essa educação STEM, que traz a gente para o nosso projeto social que a gente fez como equipe junto com a Wise, né? Agora a gente vai chegar nessa parte aí para contar desse projeto aí, né? É legal, assim, até dar um feedback para vocês aqui. Olha que legal, a gente realiza um evento, é um jantar, né? Que a Wise realiza, né? E a gente traz empresários, parceiros, né? É um prêmio, na verdade, de responsabilidade social. E numa das empresas que eu fui, e ela é uma empresa grande aqui, até da cidade, né? E eu tava conversando e falando da parceria que a gente tem lá com a Forci também, né? Inclusive agora acabei de sair do encontro de educadores lá. E já tem uns 4 anos que eu participo dos encontros, das capacitações, dos encontros de gestores, né? Eu falo que eu tenho aprendido muito, né? Lá dentro com essas capacitações. Mas foi legal que ele falou, Anderson, aí eu comentei com ele, falou, a Wise está fazendo uma parceria, que a gente tem um projeto hoje, que é da Forci Learning. Então a Wise, a gente conseguiu, através de um projeto de incentivo fiscal, em parceria com o CMDCA, a gente conseguiu um recurso para contratar o time da Forci Learning. Então esse ano a gente vai ter pelo menos 4 a 6 colaboradores da Forci Learning com a gente o ano todo. Que legal. Então a gente está fazendo uma jornada de aprendizado, pelo menos 2 encontros, 3 encontros, se não me engano acho que é 4 encontros no mês. Entendeu? E aí tem a parte teórica, a parte prática e alguns encontros online. Mas aí conversando com esse empresário eu comentei, né? Falei, a Wise tem uma parceria com a Forci e tal. Ele falou, cara, você acredita que a Forci tem um diferencial mesmo? Porque esses dias eu recebi uma ligação aqui, eu acho que era uma adolescente, devia ter uns 14 anos. E ele estava montando uma sala, acho que era uma sala de... eu não lembro o nome, acho que era uma sala de esporte, alguma coisa assim, que tinha que fazer acho que uma mesa de fute-tênis, uma mesa, alguma coisa assim. E ele falou disse que o adolescente... fez uma negociação com ele, um adolescente provavelmente de 14 anos, fez uma negociação onde ele conseguiu um patrocínio para conseguir fazer a mesa lá. Então ele falou, então o que você está falando é verdade mesmo, eles são super assim, desenrolados, faz acontecer, então assim, olha que legal, né? E aí eu vim na prática com vocês aqui. Na Forci a gente tem muito essa cultura desde pequeno, onde todo ano as salas você tem que fazer um projeto, então você tem que fazer essa etapa de pesquisa, essa etapa de desenvolvimento, de apresentação. Então, desde o começo, a gente vai treinando essas habilidades, sempre pensando em criar protagonistas, sempre pensando em pessoas que vão ver um problema e vão querer ajudar, querer buscar recursos e perguntar por quê. Então, tanto que esse projeto do Fute-Mesa, as crianças queriam um Fute-Mesa, falaram para o professor lá de marcenaria, podemos fazer um. Ele falou, acha dinheiro e a gente faz. Eles acharam um monte de patrocinador, pegaram os materiais e fizeram eles mesmos para ter lá na escola. E todo mundo usa muito. Usam legal, muito lá. Tá
vendo? Um depoimento na prática. Eu sem querer lá, eu caí nessa história, né? Mas aí depois, até, porque essa história que eu tô falando pra você, eu tô até relembrando ela, porque a gente vai chegar na nossa história aqui, né? Porque isso daí acho que foi na edição do ano passado, Nossa. entendeu? E aí foi quando eu recebi a ligação sua, né? Nessa aproximação, né? Então conta dessa história. Vocês são alunos, então, quando vocês vieram foi o ano passado, né? Então era do segundo ano, agora vocês já foram pro terceiro, né? Sim. Mas conta essa história. Então, com esse projeto, com esse programa, vocês desenvolveram, então, dentro da competição, um projeto social. Como surgiu essa ideia, essa história? Conta essa história pra gente. Então, dentro dessa competição, que a gente está falando da STEM Racing, na fase nacional existe um critério que é um projeto social. Criar um portfólio, criar algo que seja sustentável sozinho. Então, não pode ser só uma ação social, tem que ser realmente um projeto, algo duradouro. Então, a gente foi pensando bastante e a gente queria fazer algo conectado com o que a competição é. Então, a gente foi vendo ao longo dos anos essa falta de interesse, falta de educação de STEM, principalmente no Brasil. Então, a gente já sabia que a gente queria algo nesse nível, né? E daí, já tendo contato com a UAI, já conhecendo um pouco, a gente sabia que vocês estavam interessados em criar um espaço para isso, um espaço onde dá para criar um espaço maker, como vocês veem que tem na nossa escola, né? Sim. Então, daí a gente foi entrando em contato com vocês, foi conhecendo um pouco mais das necessidades de vocês e o que a gente podia trazer da nossa escola para ajudar nessa situação toda. Legal. E foi aí que nasceu, a gente foi conversando, né? Aí vocês fizeram um brainstorm lá, com a galerinha. Sim, então eu acho legal só acrescentar que no processo de criação a gente se baseou muito na nossa visão e missão da marca mesmo, da equipe Synergy, que é basicamente eu não sei a palavra em português agora, mas assim, de promover e incentivar a cultura STEM, porque, igual eu falei, dessa questão de não ter face regional no Brasil e tal, a gente sente uma carência e uma falta de incentivo muito grande no Brasil dessa cultura de STEM, de projetos extracurriculares. Então, nossa visão como marca é de promover esse acesso a oportunidades de maneira mais democrática, para que pessoas que não tenham tanta condição também tenham acesso a esse tipo de educação. Então, convergendo com o que a Giovana falou, a gente teve um brainstorm imenso. A gente, no começo, pensou, a gente ia comprar alguns kits de robótica. Eu nem lembro, faz tanto tempo. A gente pensou em kits de robótica, aí deu errado. Em escolas, assim, só que a gente estava muito caro, a gente não viu que ia ser muito sustentável. Sim, porque ia ser muito difícil a parte do treinamento, porque kit robótica iam ver programação e tal. Aí depois eu não lembro nem das ideias que passaram. Nossa, o tanto que a gente pesquisou, buscou. E que tanto de ideia que deu errado e tal. Aí depois a Giovana surgiu com essa ideia de fazer um espaço maker. Aí no começo eu falei, vixe, não sei se vai dar certo e tal, porque parecia muito abstrato no começo. Aí depois, quando eu fui me aprofundando, ela foi conversando comigo que já existia uma parceria, que já existia, tipo, essa demanda por parte da instituição, que ela também, a gente também conseguiu contatar a Inco, que é uma empresa de ferramenta, que nos ajudou a dar uma aliviada no orçamento, porque eles fizeram uma doação de, tipo assim, deram um desconto, né, que foi tipo uma doação de algumas ferramentas. Então depois eu fui começando a entender mais ou menos, fui cair na ficha que realmente ia dar certo. Mas no começo eu lembro que ficou bem abstrato, assim, ela falou um espaço maker, eu falei, nossa, igual da Force, assim, criar do zero e tal. Mas foi mais ou menos isso, assim, processo de criação. Quando ela me ligou, né, ela falou, e a gente tava, eu acho que eu fui acho que eu já tinha ido em 4 ou 5 encontros. Dos 4 ou 5 encontros a gente tem as grades que a gente pode participar. Sim. Eu acho que dos 5 encontros que eu fui, 3 eu fiquei na oficina Maker. O Leandro, que é o nosso, que é o nosso podcast man aqui também, ele também é apaixonado por essa área, viu? A gente fez as mesas lá. A gente sabe. Fez as mesas lá. E o legal, assim, até para quem tá ouvindo aí entender, porque assim, foi um projeto muito completo, gente, vocês não têm noção. Depois eu vou pedir pro Leandro colocar algumas imagens, que acho que teve a imagem porque assim, dentro do projeto, né, teve a parte de colocar a mão na massa, né, que vocês tiveram a ideia, né, e como surgiu essa ideia de colocar a mão na massa e de trazer, como que foi isso? A gente foi vendo realmente com o que vocês queriam e o que a gente viu que a gente conseguia fazer. Então, a gente não queria só entregar um espaço sem vocês saberem usar ou ter essa integração, ter esse interesse das crianças também e dos professores, né? Então, a gente fez em 3 etapas diferentes. A primeira
foi montar a sala mesmo. Então, a gente falou com a Inco, a gente foi achando nossos contatos, a gente foi montando, eu fiz uma programação do espaço, fiz uma planta de como que ia ficar, organizando tudo isso. Daí, a gente fez o segundo passo, que é o treinamento dos professores, né? Então, a gente trouxe, você lembra, né? O Leandro também estava. A gente trouxe uns 15, 17 professores da UAS, né? Para fazer um treinamento de como funciona uma aula Maker. Então, a gente trouxe o nosso professor de Maker da Forci, lá no Maker da Forci, e deu uma aula como se vocês fossem os alunos, né? Então, a gente aproveitou esse momento também para a aula ser montar as mesas que seriam parte do Maker, porque daí já pega as duas áreas, né? Mais fácil. E foi ensinando, mostrando que assim, não é só falar o que fazer, é dar o objetivo final e ver guiando, né, o caminho. Então, é mostrar esses dias diferentes, que nem a gente falou da atividade que a gente fez esses dias, né, que você dá o material, mas você não dá o manual, né? Então, eles têm que ir achando. Então, foi sobre isso, foi ensinar, começar a fazer os professores entenderem um pouco mais. E daí, quando já estava tudo pronto, a gente começou a vir 1, 2 vezes por semana para, tipo, surgir o interesse dos alunos, para eles verem, nossa, gente nova, uma sala nova. Daí começou a fazer umas atividades que a gente também conhecia, que a gente já fez na nossa escola com as crianças. Então, a gente conseguiu ter essa troca de como eles são, a gente viu que eles se dedicam muito, muito competitivos. Nossa, quando a gente traz uma coisa diferente, sempre muito interessados. Então, foi muito bom pra gente, pra eles também. E com esse espaço, a gente conseguiu fazer um projeto, uma sala, que consegue rodar sozinha, né? Trazendo isso, trazendo materiais que vocês conseguem usar e estão usando, né? Desde então. Não, fantástico. E essa ideia foi muito legal, né? Eu lembro que a hora que, no momento lá que a galera foi que seria praticamente a capacitação, Sim. né? Então eu divulguei aqui internamente, né? E falou, então quem que se candidata, na verdade eu abri não só para essa unidade, para as outras também. Todas, né? Aí por isso que foi toda a galeria. E todo mundo indo lá achando que ia ser só um curso teórico. Aí chegou lá, põe a luva de proteção, põe o óculos, vamos colocar a mão na massa. E eu acho que para, tipo, jovens, essa educação é muito legal, porque primeiro, além de todos os benefícios em relação ao aprendizado que você tem, de realmente você ter que ir lá resolver o problema, porque isso faz parte da metodologia da Forci, tipo, tá muito no nosso dia a dia, a gente sabe que funciona. Mas eu acho que além para, tipo, jovens, assim, que não tem tanta oportunidade, é muito legal, porque mostra que, tipo, conecta o empreendedorismo às vezes parece algo muito abstrato, tipo, empresas, sei lá, muito grandes, imensas, pessoas, tipo, muito ricas e tal, mas o empreendedorismo, tipo, botar a mão na massa mostra que resolver problema qualquer um consegue resolver, entende? Então, o empreendedorismo às vezes parece algo muito afastado, mas isso traz mais para a realidade deles. Por exemplo, eles aprendem a mexer com ferramenta, você já aprende a montar um produtinho, aí, sabe, tipo, tira esse estereótipo de empreendedorismo de ser algo inalcançável. Eu acho que isso é muito legal também. Eu falo aqui, né, eu sou um dos caras que eu falo que eu na verdade tive que me reciclar. Então eu venho também de uma família muito simples, né? Eu comecei a trabalhar cedo, então aos 15, eu posso falar que aos 16 anos eu já era técnico em uma área. Então, eu era técnico de manutenção, né? Mas muito distante essa ideia de empreender, de inovar. E em 2006, quando a gente começou o projeto, eu tive que fechar essa empresa e tive que inovar, mas o meu contato com o empreendedorismo, na verdade, foi em 2012 e 2013, muito tempo depois, até depois da UAS. E naquela época eu tive que me reinventar porque eu tinha dificuldade de ser voluntário e de cuidar de uma família, porque não é fácil, você na periferia você tem que escolher uma coisa, ou você trabalha e consegue trazer o sustento, E aí naquela época eu estava nessa transição, eu falei, eu já sei, eu preciso inovar, eu preciso empreender, e eu já tinha meio que esse espírito, né, mas não entendia direito, eu falei, então eu vou começar a estudar. E, gente, estudando de forma informal, pra vocês terem ideia, hoje eu sou construtor, eu estou construindo a minha primeira casa num condomínio, uma casa de 250 metros quadrados, e estudando de forma informal, é lógico que eu fui atrás, assim, e não só estudando, mas depois tive a oportunidade de colocar a mão na massa, e a primeira casa que eu construí foi a minha. Nossa. Então eu consegui construir a minha casa, né, que era um problema que eu tinha também. Mas resumindo, foi nessa época, em 2012, 2013, que eu comecei a trazer a ideia de empreendedorismo,
mas que a princípio era como você falou, era muito distante. Só que você vê, foi o problema da minha casa que me despertou. Sim. Eu falei, não, eu preciso aprender uma forma de eu construir a minha casa que eu consiga fazer. Eu não era pedreiro, não Sim. entendia de nível, de plumo, de nada. Mas eu trouxe essa convicção para mim que eu precisava fazer. E resultado disso hoje, vocês veem, esse espaço que está aqui é projeto meu. Sim. Bloco estrutural cerâmico é uma coisa que na época nem tinha em Bauru. Eu acreditei e construí a minha casa 10 anos atrás com isso. Entendeu? Então, assim, é para mostrar para vocês jovens aí que é isso que ele falou mesmo. Empreendedorismo é o quê? É você ter um problema, como que eu resolvo isso, né? E o que é legal é que o que vocês trouxeram é a cultura maker. A cultura Sim. maker é exatamente isso. Sim, resolver Exatamente problemas. isso. Resolver E o curioso problemas. é que muitas vezes a pessoa até pode estar tendo atitudes empreendedoras ou realmente empreendendo, a pessoa nem sabe. Nem sabe. Porque acha que realmente empreender, sei lá, é uma empresa muito grande, são bancos. Mas, por exemplo, você produzir um brigadeiro, né? Cozinhar um brigadeiro e vender isso já é Vender de porta em empreendedorismo. porta já é. Sim, você está resolvendo problemas. Tá Você resolvendo. achou uma brecha ali, tá vendendo, ganhando dinheiro. Sim. Então, tipo, o empreendedorismo às vezes parece algo muito abstrato e muito distante, mas não é. Sim. E acho que a cultura maker, você colocar a mão na massa, você ir lá resolver o problema, ter essa proatividade, além de trazer o protagonismo, igual a Giovana falou, acaba com esse estereótipo, esse paradigma de que empreendedorismo é algo inalcançável. Sim. Legal. E tão importante assim para a mobilidade social, né? Sim. Mas vamos lá, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Numa das aulas que eu participei lá, eu tive uma aula lá de aprender com o projeto. E eu achei fantástico esse módulo, porque ele deram uma folha pra gente lá, com uma trilha lá, com um Sim. mapa lá, né? Mas eu quero que vocês contem a experiência de vocês na prática. Como que... Eu acho que talvez até lá no comecinho das aulas que vocês tiveram, Sim. de aprender com o projeto. Quais foi, acho que a maior experiência que vocês tiveram? Eu sei que acho que esse foi um projeto fantástico, a gente pode falar. Mas como que foi esse... Tipo, no começo da farcia, assim? no começo de vocês lá, acho que lembrando lá, enquanto vocês Sim. ainda adolescentes ali ainda, né, crescendo no aprendizado, mas qual é a experiência de vocês, como que vocês vê, assim, aprender com projetos e fazer um mapa, fazer uma trilha, colocar no papel, pegar a ideia, colocar no papel e depois tirar a ideia do papel, fala Sim. como que é pra vocês isso. Eu acho que é difícil até porque a gente tá mal acostumado, né? A gente cresceu, eu e o Gabriel, a gente desde pequeno lá, desde uns 3 anos, assim, na Forci sempre foi assim. Mas eu lembro que, principalmente, eu ficava brava com os professores porque eles não davam as respostas. Eles falavam, tipo, eles me davam mais pergunta pra fazer. E eu ficava, tipo, só fala o que é. E daí que eu fui entendendo, tipo, eles estão me criando pra eu ir atrás das respostas, sabe? Não só dar pra mim. Então, foi muito bom essa criação de projetos. Foi um jeito também de você ir atrás das coisas que você tem paixão, das coisas que você gosta. Então, eu lembro uma vez a gente teve que fazer um TED Talk sobre o que você quisesse. Eu nem lembro, eu acho que eu fiz sobre honestidade. Daí eu fiz de uma forma criativa, não sei o quê. Daí outro ano eu fiz sobre criminalidade. Daí eu fiz escape room. Então, tipo, a quantidade de coisas e opções que você pode fazer são várias. E é muito gostoso isso, que a escola dá liberdades aos recursos, de você realmente fazer o que você quiser, guiando você. O que a gente vê também é que nessas últimas semanas, a gente está ficando no Espaço Maker trabalhando nessa competição, né? Então é muito gostoso, e eu até falo pra minha mãe, né? Que a gente vê as crianças indo fazer pergunta pro professor. O tanto de projeto que acontece na escola ao mesmo tempo é insano. Tipo, cada criança vem um com um carro, daí vem outro pra pintar uma coisa, uma parede. Daí tem outro, não, eu tô tentando buscar esse famoso pra vir dar uma palestra. Então, é realmente muito legal ver que essa cultura, esses projetos fazem as crianças... tem essa coisa que eu quero que aconteça? Eu vou atrás. Tipo, não precisa ter as habilidades. É atrás de conseguir as habilidades, sabe? Legal. Então, isso, desde pequeno, essa coisa de continuar com a cultura, de não dar resposta direto, é uma coisa que realmente faz a diferença e a gente vê agora, principalmente. Estiga eles a ir atrás. Uhum. E a sua experiência, Gabriel, com esse aprendizado? Então, eu acho que é bem parecido com a Giovana, né? Porque, igual ela falou, a gente entrou na escola juntos, assim, então a gente participou de todos os projetos, mesmos projetos. Mas eu acho que você ter esse projeto, primeiro, que te tira da zona de conforto, igual a Giovana falou, porque cria esse protagonismo no aluno e faz você ter a proatividade de correr atrás.
Então esse é o primeiro ponto que é muito importante. E segundo, que desde o começo, a Force, por incrível que pareça, tipo assim, parece que não, mas desde o primário 1, quando você tem 8 anos, você já vai aprendendo habilidades importantes que você vai usar no mercado de trabalho. Tipo, resolução de problema, trabalho em equipe, apresentação. Tanto que quando a gente chega aqui num projeto, por exemplo, na Fórmula 1, que a gente foi, por exemplo, apresentar lá na USP, para uma sala de engenharia, do segundo ano de engenharia, a gente apresentou para eles, o cara, tipo, de boca aberta, falou, tipo, nossa, como vocês conseguem fazer isso? Tipo assim, a gente não conseguiria fazer, e a gente era, tipo, ele vem alunos que nem se formaram ainda, fazendo um projeto de engenharia, de negócio, eles falavam, tipo, nossa, como vocês conseguem fazer? Então, tipo, realmente, desde o começo, esse tipo de projeto te faz você sair dessa sua grade acadêmica, curricular, e faz você, tipo, viver o mundo de verdade, sabe? Então, você correr atrás, você resolver problemas, você ter Aprender na flexibilidade, prática, né? você desenvolver essas soft skills que são tão importantes para o mundo moderno. Exato. Que legal. Parabéns, viu? Parabéns aí. Eu falo assim, eu continuo apaixonado, né? Cada dia que eu vou lá, o aprendizado, a gente vai vendo essas histórias e é muito legal, né? Mas para você aí que está assistindo, gente, ó, até o que eles falaram assim, é exatamente isso. Eles pegam a ideia, abrem, né? Falam, ó, qual que é o problema? O problema é Exato. esse. A solução, desenha e aí tem que tirar do papel, né? Bem isso lá. A minha aula foi bem isso daí, foi uma experiência bem legal, né? E pensando agora nessa fase agora que vocês estão, né? Você falou que lá você impressionou os alunos. Os A alunos e hora os professores. eu fui na competição lá e o portfólio que vocês montaram no stand. Uhum. Meu, é brincadeira. Tem até o portfólio lá, o manualzinho. Meu, achei fantástico. Você chega, lê o QR Code, né? Nossa, foi. Assim, a experiência nossa aqui pode ter certeza que foi fantástica. Acho que o Lê aqui também pode falar também da sala, né, Lê? Acho que era um sonho, né, Lê? Cara, uma sala dessa, na hora que a gente viu pronto, né, Anderson? Pô, todas aquelas ferramentas, né, ali, é uma coisa que a gente queria ter na nossa casa. Né? A gente falou, não, agora vamos ficar aqui, né? Bom, foi legal. Não, realmente foi um sonho nosso também de fazer possível, que nem o Gabriel falou, parecia algo tão distante fazer essa sala, tava tipo, nossa, mas será que a gente consegue fazer isso? A gente tem um monte de coisa para fazer, como que a gente vai achar os recursos? E a gente foi indo atrás. Daí quando a gente foi organizando assim, perguntaram, mas você vai comprar um monte de coisa nova, assim, como vai acontecer? Daí a gente foi explicando esse processo de deixar tudo no aberto, de mostrar que eles têm essas coisas, essas opções, que a gente não tem que falar, você pode usar isso, você pode usar aquilo. Tá tudo aberto pra você ir atrás de que usar. Você tem que usar, vai dar errado, vai testar de novo. Então, é muito bom trazer essa cultura, porque muito mais que os recursos, que a sala em si, é a cultura de que você vai atrás, você consegue, não importa. Tipo, se a gente achasse que a gente não ia conseguir fazer essa competição, fazer essas coisas, a gente não estaria aqui. Então, é realmente falar, mas eu vou tentar. Às vezes não dá certo, mas eu vou tentar e vai mudar, vai aprender. Então, a terceira vez que a gente participa dessa competição, teve vezes que a gente não ganhou. Na verdade, nenhuma vez a gente ganhou. Só se frustrar. Mas a gente continua conseguindo. No Masters também a gente... Essa não é a primeira competição nossa que a escola oferece. Então, a gente tem competição de empreendedorismo. A gente foi para Londres também, foi em competição de inglês, um monte de coisa diferente. Todas as oportunidades que a escola traz de realmente ir para outros lugares, conhecer pessoas novas, fazer essas coisas na prática, porque não tem coisa igual do que o problema ser real, assim, a situação ser real, o tempo que você tiver, não tem como você aprender na sala de aula parado. Não, e o que é muito legal é porque, tipo assim, eu tenho uma irmã mais nova, né? E pra todo mundo que mais novo que eu recomendo, assim, faz a Fórmula 1. Porque, assim, principalmente essas outras competições que oferecem, por exemplo, essa de empreendedorismo que a Giovana falou, é uma competição muito legal, só que você cria uma startup. Então você trabalha tudo na base de suposição e de projeção. Obviamente é embasado em fato e tal, mas é suposição e projeção. Só que a Fórmula 1 você realmente tem que criar algo. Então é o dia inteiro resolvendo o problema. É investimento de empresários de De verdade. verdade. Você conversa com pessoas de verdade. Esse Masters que chama é mais tudo suposição. Só que o Fórmula 1 é realmente de verdade. Você tem que resolver problema, você tem que correr atrás. Então, tipo, pra todo mundo que eu falo, faz Fórmula 1, porque, assim, se eu voltasse no tempo, eu faria todas as vezes que eu fiz de novo. Eu tenho certeza que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até agora, no ponto de vista acadêmico. Foi o que eu mais aprendi e eu faria de novo, assim. Se eu tivesse mais 2 anos na escola, eu faria mais uma vez.
Eu tenho certeza, assim, que foi o que eu mais aprendi. E aqui a gente falou do projeto, né, que vocês fizeram dentro, né? Mas tem o projeto em si da competição, que vocês têm que fazer um carrinho, né? Sim. Vocês fazem o carrinho, tem toda a aerodinâmica deles, né? E como foi? Como é a experiência de vocês da criação desse... Vocês ficaram em segundo lugar, A né? gente ficou em segundo, sim. Segundo lugar, né? O que a gente fala... Uma coisa que eu falo, o importante é competir, viu? Exato. Pra quem chegou no segundo daqui, tá bem próximo o primeiro, né? Sim. E o que a gente sempre fala parece uma pequena versão, assim, uma simulação de um time de Fórmula 1 mesmo. Então, começaram essa competição para mostrar que não é só sobre o piloto. É sobre o gerente de projeto, é sobre o time, os engenheiros, é sobre todo por trás que faz um esporte desses acontecer, né? Então, é isso que a gente faz. A gente ganha scorecards, são A rubrica, né? A rubrica de o que eles estão procurando. A gente divide, a gente faz várias reuniões, a gente faz uma proposta de patrocínio. Então, é tudo pensando nessa reta final, onde tem os produtos. O produto final é um carrinho que é feito de poliuretano e ele corre numa pista onde a energia dele vem de um cartuchinho de CO2 comprimido. Então, eles vão, tipo assim, menos de um segundo por aí, super rápido. E daí é um processo todo para pesquisar engenharia, como coisas diferentes. Nossos engenheiros, eu acho que é a terceira versão do carro deles agora. Estão fazendo tudo isso para ter a melhor performance. E depois a gente tem que fazer um portfólio de 10 páginas falando sobre cada decisão do carrinho. Daí um portfólio de 10 páginas falando sobre o nosso marketing, sobre nossas finanças, como a gente conseguiu fazer o retorno de investimento de cada parceria, cada pessoa. E também o de gerenciamento de projetos, como a gente conseguiu organizar a equipe em si, né? Fazer todos esses setores separados virar um time e conseguir tudo de acordo com o tempo, sempre prevenindo diferentes riscos e oportunidades. É um baita no projeto, hein? É bem completo, assim, Complexo. Legal, gente. Mas que história, viu? Fantástico, viu? A gente tem aqui, até a gente está indo já caminhando para o momento final nosso aqui, a gente tem aqui a galera que segue o canal, então a gente tem desde empresários, mas a gente tem os jovens também aqui da instituição, que em algum momento eles vão estar ouvindo, assistindo esse podcast aqui, até para reflexão, aprendizagem, inspiração, né? E a gente tem um momento aqui que a gente faz uma fala, né, para inspirar. Só que o perfil aqui, né, o perfil aqui não vai caber, né? Mas assim, qual que é o perfil? O que eu poderia falar para vocês? Vocês olhando vamos pensar para esse projeto, porque para mim foi um sucesso, né? Inclusive agora vocês estão indo dia 23, agora para Singapura. Sim. Vão ter uma experiência lá também, né? Acho que deve ser uma experiência fantástica, né? Mas pra gente aqui olhando para esse projeto foi um grande sucesso. Mas o que vocês falariam para vocês lá atrás, no comecinho lá? Fala assim, poxa, aqui surgiu a dúvida que você falou, né? Surgiu a dúvida, ou não vai dar certo, eu vou fazer. Então assim, você olhando no final do projeto hoje, qual é a mensagem que você deixaria pensando que tem jovens hoje, pensando em começar um projeto, ou pensando em começar, ou se dedicar mais no estudo, ou buscar uma profissão para o futuro, entendeu? Pensa essa reflexão. Qual é a mensagem que você deixaria para esses jovens que estão assistindo, pensando que eles vão ter escolhas, vão ter desafios, né? Deixa uma mensagem positiva para eles aí. Eu quero deixar um momento para cada um. Então, eu acho que eu falaria, pensando na minha trajetória, igual eu falei, a coisa que eu menos me arrependo no mundo, que eu faria de novo, seria o projeto. Então, eu acho que sempre é acatar as oportunidades e se esforçar, mesmo que não vá dar certo, uma hora vai dar. Porque se você se esforça, primeiro que a cada fracasso, não fracasso que você vai estar aprendendo com aquele fracasso, mas a cada falha que você tem, você vai estar aprendendo, então na próxima você vai estar mais preparado. Em algum momento vai dar certo. Então acho que o segredo é acatar cada oportunidade e aprender com essa oportunidade. Se não der certo, por que não deu certo? Porque na próxima vez, é lógico, se você está melhorando a cada vez, uma hora vai dar certo, entende? Então acho que você tem que realmente sempre se empenhar ao máximo e aproveitar todas as oportunidades que você tem na vida. Boa dica. E você, Giovana? Eu concordo com o Gabriel e tem uma frase que a escola usa bastante, tá em todas as paredes, em todas as salas da escola, que é o erro é um convite para o aprendizado. E eu acho que é muito isso. Eu acho que não é
sobre fazer o projeto pensando, eu quero ganhar bastante dinheiro, coisa assim, é pensar no processo. Não importa o que acontecer no final, o processo sempre vai fazer você crescer e aprender. Então, mesmo se a gente for agora para Singapura e a gente ficar no último lugar, ainda a gente aprendeu muito, cresceu muito, mesmo fazendo 3 vezes essa competição, sempre a gente aprende, cresce muito mais como pessoas profissionais. E assim, a gente tem 18 anos, a gente tá no começo e a gente sente que a gente já sabe muito, muito, muito. E vamos, com certeza, usar isso no futuro. Então, sempre, se um projeto não deu certo, você vai usar o que você aprendeu lá para o próximo. Então, sempre continuar e não achar que é o final, nunca é o final. Legal, boa dica também. Sim, eu acho que o importante é sempre aprender sobre todas as oportunidades que você tem. E tem muito tempo, né? Você não tem que, tipo, se limitar a essa é a chance da minha vida. Você tem que se esforçar ao máximo. Se não der certo, com certeza vão aparecer outras oportunidades. O importante é sempre o empenho e você conseguir tirar algum proveito daquilo, né? Você tem que ser, tipo, trabalhar de forma inteligente também. Se você não der certo, você tem que entender por que não deu certo, para na próxima vez não repetir o erro. Mas Sim. se você, dessa maneira, aprender a cada erro e aproveitar as oportunidades, eu acho que em algum momento vai dar certo. Então, olha aí, gente. Ó, então, tem que aproveitar as oportunidades. Olha a dica, hein? Aproveitar as oportunidades e, no processo, curtir o caminho, né? Sim. Eu acho que o curtir o caminho é viver bem a vida, né? Exato. E aproveitar e aprender com os erros. Olha que legal. Dicas excelentes aqui. E eu queria deixar aqui para vocês até um agradecimento aí em nome de todo o time, né? Que é o nome difícil. Fala de novo o nome do time. Synergy. Então tem até a mesa lá com o nome ali, né? Emblema ali. Então quero agradecer a todo o time Synergy, aos que não puderam estar aqui hoje nesse podcast com a gente. Queria deixar uma mensagem. Eu ouvi uma vez um filósofo falando a respeito do significado da palavra importante. Não sei se já ouviram isso daí alguma vez, mas eu vou falar para vocês aqui. A palavra importante, ela tem a conotação de quando as pessoas importam para dentro. Então, quando você é importante para alguém, é porque essa pessoa conseguiu trazer você para dentro, para o coração, ou que você fez algo que a pessoa não vai esquecer. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês aí. Pode ter certeza que para essas crianças que estão aqui, vocês fizeram algo importante por elas. Acho que cada dia que elas entram ali, tem essa experiência de poder ter uma sala toda personalizada para elas poderem desenvolver as habilidades dela. Pode ter certeza que vocês vão ter esse sentimento no coração aí desses jovens. Tem no meu, provavelmente deve ter no coração do Leandro ali também, né? E que você possa transmitir isso pro time de vocês lá, tá bom? Parabéns pela iniciativa e tá torcendo, vamos continuar torcendo por vocês aí nessa viagem lá. Vou estar aqui só na torcida, tá bom? Obrigada. Obrigado, fico muito feliz. E é isso, gente. A gente chegou aqui em mais um final aqui do Wisecast. Vocês viram que história legal, gente? Fantástico. Então, que sirva de inspiração para vocês. A gente está falando aqui de jovens aí. Quantos anos você está, Giovana? 18 anos, eu tenho 17. 17. Provavelmente a turminha lá está na mesma idade, né? E olha que legal, que história. Jovens aí saindo da adolescência e entrando na juventude e desenvolvendo projetos fantásticos aí, fazendo a diferença em comunidades aqui na cidade de Bauru e com certeza construindo a trajetória de vida de vocês, né? Então, parabéns a todos aí que chegaram até aqui com a gente também nesse canal. Não esqueça aí de seguir o canal aí, clicar no sininho aí, tá bom? E até o próximo Wisecast.